Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a figueira que secou. Essa parábola está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem o título de A Fé que Transporta Montanhas. O capítulo inteiro vai falar sobre a fé. Tem muitos itens sobre a fé. O nosso é o item 8 e eu vou ler para vocês agora. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé do que tudo o que disser sucederá, ele verá cumprir assim. Essa parábola está em Marcos, no capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. É tão estranho a gente pensar em Jesus amaldiçoando alguma coisa. É preciso que olhemos cada lição do Mestre com o olhar do pesquisador da Boa Nova, mas com o coração cheio de boa vontade. Não podemos ficar apenas agarrados à letra, mas sim tentar entender cada palavra dito na simbologia daquela época. O amor de Jesus é tão grande que, ao falar por parábolas, ele está nos incentivando a falar com simplicidade, com os elementos que temos conhecimento, para não constranger o nosso semelhante, falando de uma forma muito rebuscada ou uma forma muito dura. Como diz o Gandhi, a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor do pessegueiro. A delicadeza vem da forma que dizemos a verdade. Jesus ensinava de forma a mostrar a verdade sem, no entanto, constranger a ninguém. Vamos então começar uma pequena análise, porque sabemos que cada frase de Jesus tem uma profundidade que não conseguiremos ainda saber tudo o que ela quer nos dizer. A figueira era o símbolo de uma coletividade, quer dizer, do próprio povo hebreu, que em muitas ocasiões era representado como se fosse uma figueira. Quando Jesus fala que a figueira tinha muitas folhas, isso representava que o povo hebreu já tinha alguns conhecimentos das verdades espirituais, já professavam a fé em um Deus único. Não era um povo totalmente sem conhecimento, como os que ainda adoravam vários deuses, que nós sabemos disso, né? Como os maias, os incas, que tinham vários deuses. Tendo visto de longe uma figueira, isso quer nos mostrar que o Mestre sempre vê muito além das nossas possibilidades. Ele viu de longe que aquele povo, representado pela figueira, já tinha algo em seu íntimo e que seus ensinamentos poderiam ali ser trabalhados. No entanto, ao chegar perto, o que ele viu? Apenas folhas. Não era tempo de figo e Jesus sabia disso. Quando ele vai em busca do figo, ele não quer dizer que ele queria já o figo maduro, ele queria encontrar as pessoas prontas. Não, ele vai em busca de algo que aquele povo já tinha condição de dar. Ele não queria encontrar ninguém com todas as virtudes já trabalhadas. Ele estava em busca daqueles que, dentro de suas possibilidades, já pudessem doar algo de si. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam bem, mas que em realidade nada de bom produzem,
Pode até falar com muita segurança, com muita beleza, com muito brilho, mas apenas palavras vazias, apenas aparência. Cada um de nós já tem algo a doar, mas a pergunta é: o que eu estou doando a quem se aproxima de mim? Quando nos dispomos a seguir Jesus, seja em qual religião for, já não podemos mais agir como aqueles que não acreditam ainda em Deus, não conhecem a mensagem do Evangelho. Jesus foi atrás do fruto. Digamos hoje que a figueira somos nós. Que fruto já podemos dar com tudo que nós já recebemos? Estamos produzindo frutos úteis com os nossos exemplos? A figueira simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são, que podem consolar e não fazem, as doutrinas que se utilizam do Evangelho, mas que os seus divulgadores não têm o Evangelho dentro de si mesmo. Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho e apenas se precisar use palavras. É que o Evangelho deve ser levado pelo exemplo, não apenas com palavras. Nesta parábola ainda, ela nos fala da fé. Se tivermos fé de verdade, podemos mover montanhas, mas às vezes é justamente ela que nos falta. Falta a fé verdadeira, a fé produtiva, aquela fé que abala as fibras do coração, aquela que transporta montanhas. O Mestre, ele sempre estará conosco, mas é necessário que a nossa fé, principalmente nos momentos difíceis, seja igual à do centurião, aquele que foi em busca de Jesus e pediu a cura para o seu servo. Quando Jesus disse que ia com ele até a sua casa, o centurião já disse logo: não precisa. Ora, se eu sou apenas um soldado e digo aos meus subordinados: vai, e ele vai, vem, e ele vem, basta uma única palavra sua que o meu servo será curado. Vejam o tamanho desta fé. Façamos a nossa parte na criação, que o Mestre nos ajudará com aquilo que achamos mais pesados de fazer. Tenhamos fé. Que Jesus nos abençoe.